Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossos estudos da noite. Vamos fazer uma leitura inicial. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar na sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. Então vamos levar o pensamento a Deus e rogando ao nosso Pai Francisco, aos nossos familiares e amigos que possam estar conosco, nos inspirando, iluminando a todos, que os nossos mentores nos inspirem para que a gente possa ter um bom entendimento do conteúdo da noite, que possamos ser instrumentos úteis de divulgação da doutrina espírita e que nesse clima de paz, de harmonia, que ilumine o bairro, os vizinhos, aqueles que estão acompanhando nos seus lares ou que irão acompanhar. E assim, Senhor, então nesse clima de paz e de proteção, damos início então com nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Olha, eu tenho marcado aqui nesse subtítulo Segundo Advento do Cristo. Eu não sei se a gente já tinha começado alguma coisa, mas de qualquer forma vamos começar de novo. Se a gente já tinha lido essa parte. Não trouxeram o caderno da anotação. Então vamos ler 53. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, e aquele que perder sua vida por amor a mim, a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou por que preço o homem poderá resgatar a sua alma depois de tê-la perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que há alguns entre aqueles que aqui estão presentes que não experimentarão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Então esses versículos aqui são muito importantes para nós, né? Porque Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, então ele quer dizer, né? Se alguém que se acha, né, que muitos querem imitar o Cristo, quer ser o Cristo, quiser vir dar continuidade, aí ele diz então que se alguém quiser ser um segundo Cristo, que deve renunciar a si mesmo. Então deve se renunciar, na verdade, ao seu ego, né? Aos seus vícios, ao seu orgulho, ao seu egoísmo, ser mais humilde. Tudo aquilo que Jesus é, humilde, brando, né? Ele mesmo diz: eu sou brando e humilde de coração, né? Então deve ser que nem ele, né? Tomar ele como modelo e guia, né? Jesus modelo e guia, aí então pode dar continuidade. Mas quem pode ser digno de ser que nem o Cristo, né? Aqui na nossa evolução a gente sabe que é quase que impossível ter um segundo Cristo aqui, né? Entre nós, né? Sendo que a gente já sabe que o Mestre
o mestre só tem um, que é Jesus, né? E aí tem os seus seguidores, mas agora ser igual a ele aí. Então ele diz que tem que renunciar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz e seguir ele. Então tomar a cruz é carregar, cada um vai carregar o seu fardo, né? Aquilo que veio para trabalhar, para carregar dentro da família, dentro do trabalho profissional. Daí vai ter que se esforçar naquilo que veio para fazer, né? Dar o seu melhor. Então ele diz tomar a sua cruz, né? Então tem que carregar ela sem reclamar. Não podemos murmurar, reclamar, né? Temos que carregar ela com firmeza de propósito. E aí então vamos seguir o Cristo, né? Carregando aquilo que a gente se comprometeu aqui sem reclamações e praticando as suas virtudes. Então a gente vai seguir o Cristo, né? E vendo que esse caminho aqui já é um caminho que, né, nós como aprendizes do mestre, a gente já vê que é um caminho que muitos não conseguem seguir o Cristo, né? Porque falar de boca é muito fácil, né? Que eu sou cristão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Agora, se praticar, né, aquilo que ele ensinou, aí já é bem mais complicado. Outros 500. E ele diz, porquanto aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Ou seja, aquele que vai ficar preocupado com as coisas do mundo, com a sua vida material, né? Então, aquele que quiser ficar preocupado só com a sua vida, ele, na verdade, por acaso, tudo aquilo que a gente tem aqui de material, alguma coisa nós vamos levar? Não vamos levar lá. Então, aqui está dizendo, nós vamos perder. Então, tudo aquilo que a gente adquirir aqui de coisas materiais, até o corpo físico, nós vamos perder. Né? Nós não vamos adquirir nada disso aí, não vamos levar adiante com isso. Então, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder sua vida por amor de mim, né, que é o Cristo, a encontrará de novo. Aí vai nascer um novo homem para Cristo. Aí vai encontrar uma nova vida de propósito, né, junto com o Cristo. Então vai ganhar a verdadeira vida, né? Eu gosto muito desse versículo aqui que faz a gente refletir bastante, né? Todos os cristãos que se dizem cristãos devem refletir isso aqui, né? Que muitos, é muito fácil dizer que eu sou Cristo, que eu sou isso, que eu sou de tal religião, que eu sou cristão, mas aí de boca, né? É muito fácil. E ele diz, de que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Viu só? Aqui novamente, ó. O que adianta a gente ganhar as coisas materiais? Eu conseguir tudo aquilo que eu quero, ganhar muito dinheiro, que muitos almejam isso, né? Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, senão eu não sou feliz, eu quero concluir ter esse êxito, né? Tem aquela ambição, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí então ele fica em busca dessas coisas, né? E aí então aqui Jesus diz, de que serve o homem ganhar todas essas coisas, mas aí perder a sua alma? Né? Na verdade ele está ganhando as coisas do mundo, mas está perdendo a alma. Porque o que dá vida com V maiúsculo, o que dá vida à alma é seguir o Cristo, né? Seus ensinamentos. E ele continuou, porque preço o homem poderá resgatar a sua alma, depois de tê-la perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então aqui Jesus, né, que vem na glória do Pai, com os seus anjos. Os anjos pode ser a pleiade de espíritos que trabalham com ele, mas também muito importante, significa os anjos, aqui significa ele vem com as leis divinas, né? Ele vem para dar cumprimento às leis divinas, né? Então os anjos podem ser as leis divinas. E aí então, através das leis, aí então ele diz, então dará a cada um segundo as suas obras. Então, se as obras forem de somente o mundo material, né, materialismo, orgulho, egoísmo, estiver vivendo
uma vida de iniquidades, ele vai, né, vai colher o quê? Ele vai colher coisas, frutos maus, né, das suas obras. Então, vale a pena a gente se esforçar no bem, e daí a gente vai ter o mérito de receber bons frutos, né? E ele diz: digo-vos em verdade que há alguns entre aqueles que aqui estão presentes que não experimentarão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Então, aqui ele diz, né, que alguns entre aqueles que estão presentes ali, no caso, né, que não experimentarão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem. Ou seja, então todos vão ter que passar todos vão ter que conhecer as leis, né? Todos vão ter que conhecer, né? Alguns podem querer fazer de conta, né, e tudo mais, né? A cada um segundo as suas obras, mas todos vão ter que conhecer as leis, né? Mais cedo ou mais tarde, se não for nessa vida, vai ser num dia, numa outra, né? Mas as leis estão aí, né? Estão aí para todos relembrar aquilo que foi desprezado, né? Que está na nossa consciência. Mas muitos, infelizmente, a gente sabe que a maioria, infelizmente, não quer, né? Então, como ele diz, a cada um segundo as suas obras, né? Então vamos ali, algum comentário? Então vamos ali para o 44. Então, levantando-se no meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou Jesus, dizendo: não respondes nada ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu nada. O sumo sacerdote interrogou de novo: és o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? E Jesus lhes respondeu: eu o sou, e um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Imediatamente o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: que necessidade temos de mais testemunhos? Marcos 14. Ai, bravo. Rasgando as vestes. Versículo 14, não, capítulo 14, versículos de 60 a 63. Então vamos ali ler o 45, daí vai fazer os comentários. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal. Opa! Nem que o Consolador será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito na glória do seu Pai, julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras. Quando os tempos tiverem chegado. Estas palavras, há alguns daqueles que aqui estão que não experimentarão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Parece uma contradição, pois é incontestável que ele não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não se poderia enganar numa previsão dessa natureza, e sobretudo por um fato contemporâneo que lhe dizia respeito pessoalmente. É preciso inicialmente perguntar se as suas palavras sempre foram reproduzidas fielmente. Pode-se duvidar, considerando-se que ele nada escreveu, que as suas palavras só foram registradas depois da sua morte, que se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, o que é uma prova evidente de que não são todas as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sido alterado, passando por traduções sucessivas.
Por outro lado, é certo que se Jesus houvesse dito tudo o que poderia dizer, teria se expressado sobre todas as coisas de uma forma clara e precisa, que não teria dado lugar a qualquer equívoco, como o fez com os princípios morais, ao passo que foi obrigado a encobrir o seu pensamento sobre os assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que Jesus anunciava, os apóstolos foram levados a interpretar-lhe o pensamento de acordo com aquela ideia. Em consequência, eles puderam redigir o que o mestre dissera, do ponto de vista do presente, de uma maneira mais absoluta do que talvez ele próprio teria feito. Seja como for, a verdade é que as coisas não se passaram como eles supuseram. Então aqui ele diz, né, que Jesus, ele não, quando ele esteve aqui entre nós, ele não escreveu nada, né? Não tem nenhum deles dá relato que Jesus escreveu alguma coisa. Só aquela passagem da mulher adúltera, que ele escreve com o dedo na areia, né? É a única passagem que eu vi que ele escreve alguma coisa. É só aquilo ali, né? Quando ele escreve ali na areia, aquele, né, o que cada um ali tinha ali de erros, né? E então ele, o que ele fazia? Ele agia muito mais, né, do que ele tinha mais era ações nas suas atitudes, né? Exemplificava mais e falava, né? Mas principalmente ele dava os exemplos e não escrevia, não registrava. Então quem registrou foi os seus discípulos, né? Depois que foram ser apóstolos. E aí então, como a gente vê nos 4 evangelhos ali canônicos, chama que são parecidos, ali Mateus, Lucas, Marcos, né? E esses aí são evangelhos parecidos, se chama evangelhos canônicos, né? Mas eles, pode ver que a gente tem muitas passagens que são parecidas. A gente pega passagens ali que está em Lucas, aí pega outra de Mateus, a mesma passagem, até ele fica escrito de uma forma diferente, mas o sentido é o mesmo. Então eles procuravam registrar, claro, e cada um registrar porque são espíritos, são individualidades, né? Cada um vai anotar do seu jeito ali, né? Até porque tem muitas tem questões que dizem que muitos escreveram bem depois, né? Depois que Jesus desencarnou, que foram escrever, registrar. Alguns dizem que o Evangelho de Mateus, dizem que ele ia registrando o que Jesus ensinava. Ele ia indo junto e já anotava. É a coisa que não sei se é uma coisa concreta, né? Porque muitos até afirmam que foi registrado depois. Que quem registrou primeiro foi Marcos, que nem fez parte do discipulado de Jesus quando ele esteve vivo. Marcos, ele escreve o Evangelho de Jesus ali, mas ele não participava dos 12 apóstolos. Não fazia parte do discipulado. Porque ele era um jovem, era um menino. Aí ele apareceu, surgiu depois que Jesus desencarnou. E dizem que ele foi o primeiro a escrever. Daí, mas então, ele não acompanhava o que ele escreveu. Pois é, porque daí ele pegou anotações, né, de Maria, de outros, né? Porque nem, por exemplo, Lucas dizem que ele pegou as anotações, as explicações de Maria. Então ele foi na casa de Maria, lá e Maria foi contando a história que Jesus ensinava e o Lucas foi anotando. Que o Lucas, ele também né, diz que ele fazia parte, ele trabalhava junto com o apóstolo Paulo. E aí o Paulo que deu a ideia para ele registrar esses ensinamentos, que ele tinha que divulgar a Boa Nova, né? E aí então ele não tinha tempo para fazer esse trabalho lá com Maria e ficar escrevendo um livro, né? Como se fosse um livro ali, né? Aí então ele pediu para o Lucas fazer isso.
Mas, ó, Lucas, enquanto eu tenho esse trabalho de divulgação, né, então você faz esse trabalho aí de escrever o Evangelho. Né? Que eles conheciam, a mãe de Jesus conheceram, né, e tudo. Aí Lucas fez esse trabalho. Por isso que o Evangelho de Lucas dizem que é o Evangelho de Maria. Né, porque foi contado por Maria. Então o que aconteceu é que eles iam escrevendo assim. E muito poucos naquela época que sabiam escrever também, né? Que sabiam ler. Então os que sabiam, eles tinham uma cópia ali do Evangelho, iam escrevendo e ia passando de um para o outro podia escrever também, né? Aí que poderia correr um risco, ele de ser até modificado, né? Vai passando de um para o outro, um escreve para o outro. É muita coisa, né? Na época era tudo, acho que em folha, assim, solta, não era? Não tinha nem folha. Nem folha, não tinha. Eles escreviam ali, nem me lembro bem agora o que é, mas tinha alguns tipos ali de material que era bem caro, né? Como é que ele não tá tudo isso, né? Porque, imagina, escreve a lista. Eu não me lembro agora qual é que é, mas tinha aquele que é do couro de animal, né? Eu não me lembro qual é que é agora. Mas é uma espécie de pergaminho, né? Daí enrola, né? Isso, daí então era caro para conseguir isso, né, para escrever. Então por isso que eles iam fazendo, né, iam passando de um para o outro, ele copiava, ele ligeiro, né? Que não podia fazer muitas cópias, né? Então quem podia tinha algum material para escrever ali, copiava ali, né? Que mal. Então vamos ver aqui que então essa verdade de Jesus que pode ser uma verdade que muitas coisas até que ele falou que não entenderam também, né? Do jeito que ele disse. E aí foi registrado todo, cada um registrou do seu modo ali. Mas hoje a gente, à luz da doutrina espírita, a gente vê que realmente o que chegou nas nossas mãos ali, que a gente está lendo aqui uns versículos aqui, que realmente, né? O sentido do que Jesus ensinou ali, graças a Deus, foi salvo ali, né? E a gente, à luz da doutrina espírita, a gente consegue trabalhar isso aí, né? Essas parábolas. Então, por isso que ele escreveu por parábola, até para não ser deturpado, né? Se ele escrevesse de uma forma muito simples, aí seria mais fácil de o povo modificar aquela ideia, né? Então, como ele falava umas coisas complicadas por cima, né? É como se fosse códigos, né? Se nós, por exemplo, passássemos para... tão complicado, como é que eles lembraram para escrever aquilo? Né? É porque muitas coisas os discípulos, com certeza os discípulos tinham entendimento, por isso que eles anotaram aquilo que eles entenderam, entendeu? Muita coisa, de repente, o Cristo ali vivendo na prática, ele fez muitas coisas que não foi registrado. Né? Não foi registrado tudo que Jesus fez. Digamos assim, foi registrado seus principais ensinamentos, vamos dizer assim. Daí a cada um, conforme o seu entendimento, ele via aquilo e anotava conforme o entendimento dele, entendeu? E ele falava, e Jesus se falava como se fosse por códigos. Para esses códigos aí que foi anotado, hoje a gente conseguir decifrar eles. Porque se falasse uma coisa muito fácil, daí o povo poderia mudar, né? Mas quando tu tem um código ali, né? Como é que tu vai mudar um código que tu não sabe? Pois é. Né? Fica complicado, né? E aí então eles foram registrando aquilo conforme o entendimento deles, né? Para nós. E eles eles conviviam, muitos deles conviveram. E aí então eles conseguiram entender, né? Tanto que tem passagem ali que eles não entendiam as coisas, perguntavam para ele explicava em particular para eles, né? Então muito provável que às vezes tinha coisas ali que eles não entendiam, outras coisas eles não entendiam e iam perguntar para o mestre, né? Mestre, eu estou registrando aqui, estou anotando seus ensinamentos, mas isso aqui eu não entendi bem, o senhor pode me explicar? Daí ele explicava, né? Não, isso aí é assim, tá. Daí ele anotava ali do jeito dele, né? Conforme ele escrevia. Porque se eu for escrever uma carta, né, uma redação de um assunto, por exemplo, tá? Eu vou escrever de um jeito, tu vai escrever de outro jeito, né?
Ou, por exemplo, faça uma redação sobre a vida de Jesus. Eu tenho um entendimento de Jesus, tu tem outro. Cada um vai escrever de um jeito. Mas eu quero dizer assim, depois que ele foi crucificado, tudo, depois de um tempo, aí a pessoa foi lá escrever, mas aí escrevia o que lembrava. Como é que é isso? Ou copiava de algum lugar que nem tu falou? É porque já tinha ali aqueles pergaminhos, aqueles manuscritos ali que já estava já. Que era o que eles usavam, né? Que nem o Paulo tinha, aí passaram uma cópia para o Paulo levava aquele pergaminho, né? Aí muitos ao longo do caminho, ele só tinha uma cópia, não podia dar cópia para muitas pessoas, entendeu? Porque é por causa da dificuldade na época, era caro. Então muitos pegavam e anotavam aquilo ali. Ele emprestava ali e eles anotavam alguma coisa, né? Daí isso ia passando de um para o outro ali, né? Então vamos ali para o 47. A grande e importante lei da reencarnação. Não é 46? É o 46? Desculpa, 46 então. A grande e importante lei da reencarnação foi um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e para as suas consequências. Entretanto, assentou o princípio da referida lei, como fez em relação a todas as outras coisas. Essa lei estudada e colocada em evidência nos dias de hoje pelo Espiritismo é a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, que sem ela parecem verdadeiros contrassensos. É nessa lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais, uma vez que elas não podem se aplicar às pessoas dos apóstolos. É evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina, melhor compreendida, for a lei universal. Dizendo-lhes que alguns dos que estavam ali presentes teriam o seu advento, isso só podia ser entendido no sentido de que eles reviveriam nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que iam ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. Aliás, algumas das suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a da ruína de Jerusalém, as desgraças que se seguiam e a dispersão dos judeus. Mas Jesus levava sua visão muito mais longe e, falando do presente, constantemente referia-se ao futuro. Então aqui ele fala, então a grande e importante lei da reencarnação. Então aqui Kardec está falando que a reencarnação é uma lei. Entendeu? Aqui ele diz, é uma lei de Deus. E que muitos hoje, infelizmente, não entendem. Né? E batem de frente, não acreditam, não aceitam. Né? Muitas religiões não aceitam ainda, infelizmente. Mas um dia todos vão ter que entender isso aqui, porque é uma lei, né? É uma lei que alguns entendem, compreendem, e principalmente nós, no Espiritismo, que a gente estuda, né? Sobre isso. E ele fala aqui que através dessa chave que a doutrina espírita traz da lei da reencarnação, é a chave que a gente pode decifrar muitos códigos de Jesus, né? Muitos ensinamentos que ele deu por parábolas, a gente pode entender através dessa chave da reencarnação. E tem a ver com aqueles princípios básicos que a gente trouxe lá, né? Que o Honório desenvolveu 15 princípios básicos da doutrina espírita, a gente trouxe, né? Então aqueles princípios básicos eles são fundamentais a gente entender, compreender para poder decifrar os códigos de Jesus, né? À luz da doutrina espírita. Então aqui é ele que diz, né? Fala os estudos através da doutrina.
Então vamos ali para os sinais precursores, outro subtítulo, 47. Vós ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra. Mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é preciso que essas coisas aconteçam. Porém, ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino. E haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Então aqui Jesus tá dando sinais e a gente já... Isso aqui está muito nítido para nós, a gente já consegue perceber, né? A gente já consegue perceber isso aqui lendo o que está acontecendo, né? Vós ouvireis também falar de guerras, rumores de guerra. Guerra a gente já passou por grandes guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível. Então tudo isso aqui o Cristo já previu já para o futuro, naquela época. E ele diz, mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é preciso que essas coisas aconteçam. Porém ainda não será o fim. Então muitos falam no final do mundo, né? Então Jesus já lá na época dele diz, que vai acontecer guerra, né? Vão dizer que vai ter guerra, isso e aquilo, mas, né? Vós não vos perturbais, né? E ele disse assim, porém ainda não será o fim. Então ele diz que não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, ó. A gente já vê isso, né? A gente não vê isso acontecer. Inclusive até o que está acontecendo hoje, né? Na política, esses conflitos aí, né? De governos, né? O governo brasileiro defrontando outros governos, isso e aquilo, isso aí não é coisa boa, né? Então a gente vê já essas coisas que Jesus já preveu, né? Reino contra reino, ou seja, país contra país, né? E haverá pestes, ó. Peste a gente sabe que tem, né? Fome também, né? Tremores de terra, já não tem bastante? Tem, né? De tsunamis aí que aconteceu através dos tremores, matou quantas milhares de pessoas, ó. Tudo isso aí ele preveu, ó. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Olha só, apenas o começo. Então agora que a gente viu como começa a acontecer essas coisas aí, né? O próprio Divaldo, quando perguntaram para ele, Divaldo, nós já estamos no fundo do poço? O Divaldo diz, não, meu filho, estamos bem longe ainda. Ainda não estamos no fundo do poço ainda. Não, então imagino o que está por vir, né? Então aí vai ser testada a nossa verdadeira fé de cristãos, né? Porque não vai ter mais os holocaustos lá de matar cristãos e coisa. Mas pode acontecer esse tipo de coisa aqui, guerras, né, catástrofes e coisas. E aí a nossa fé vai ser testada, né? Para realmente saber se a gente é convicto da nossa fé ou não, né? Então aí Jesus diz, né, não vos perturbais, né? Ficar tranquilo, exatamente. Jesus diz, fique tranquilo, fique frio, o mundo não vai acabar. Essas coisas estão acontecendo agora recém eu começo. Faz bastante oração, vigia os pensamentos, meu filho, segue em frente. Não, 48 vai piorar. Vai piorar? Vai. Então tá, né? Então o irmão entregará o irmão para a morte, e o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães, e os farão morrer. E sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, versículos de 12 a 15. E aí, gente? E agora? Não adianta. E aqui, será que isso não acontece?
O irmão entregará o irmão para a morte. Será que isso não tem? E o pai e o filho, os filhos se levantarão contra seus pais. Será que não tem muitos filhos que se levantam contra os pais? E as suas mães e os farão morrer. E sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Isso é uma coisa que a gente pode viver na prática, né? Não, a gente vive na prática. Vive na prática. Muitos podem viver, outros não, né? Porque aqueles que vão fazer um teste, assim, aqueles, por exemplo, que perante a sociedade, muitos acham que ele é diferente, que ele é um ET, né? Que ele, né? As pessoas não conseguem se misturar muito com ele, que ele é uma pessoa que procura fazer as coisas certas, né? A maioria dá pá virada, vamos dizer assim. Então esse que se acha assim meio excluído, né? Porque ele está praticando as virtudes, fazendo certo, né? Então pode ser isso, né? Ele pode ser, entre aspas, odiado, né? Esse sentido odiado, ou seja, ele pode se tornar um rejeitado, né? Pelo mundo. Agora a hipótese, eu não sei, de ser novamente de acontecer, por exemplo, ataques contra os cristãos, a gente já sabe que tem países lá muçulmanos lá que acontece isso ainda, né? Muitos cristãos são perseguidos, são mortos ainda, infelizmente, até hoje, né? Nós aqui, por exemplo, da doutrina espírita é atacada ainda, infelizmente. Tem muitas pessoas que têm preconceito, então isso aí é ser odiado. Isso aí é um ataque. Claro que a gente não vai ser levado às fogueiras, não vai ser apedrejado como na época do Cristo, mas tem aqueles ataques psicológicos, né? As rejeições. Aquele grupinho ali rejeita, aquele ali só quer saber de Deus, só quer saber de Jesus, né? Um santinho, né? Aí eles não querem, rejeitam ele, né? Porque eles convidam, vamos na balada, vamos lá tomar umas, vamos fazer isso, coisas do mundo, né? Aí ele rejeita aquilo, então ele é rejeitado. Ele não faz parte do que a maioria gosta. Entende? Então por isso aí a dificuldade de ser um verdadeiro cristão, ou um verdadeiro espírita. Cumprimento o vizinho, ele só te olha e não responde. O vizinho já tem um certo preconceito, já sabia que ele lá é do demônio, lá é espírita, não sei o que, nem já fica te encarando já. Infelizmente ainda tem isso. Então quando o Kardec diz, né, reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pelos esforços que faz para combater suas más inclinações, né? Então é uma luta diária nesse mundo aí que a gente sabe que é um mundo extremamente assim materialista, né? Onde o egoísmo, o orgulho impera na sociedade. Então se tu quiser fazer diferente, praticar as virtudes de cristão, tu pode levar chega para lá, né, da sociedade, né? Mas daí a gente tem que orar, seguir em frente, fazer a nossa parte. Por isso que muitos às vezes desistem, né? Que as coisas do mundo, as tentações são mais fortes. Ele não consegue ser excluído do grupinho, né? Daí ele tem que fazer de tudo para agradar o grupinho, para fazer parte, porque eu faço parte daquele grupo, entende? Então ele quer se sentir aceito pela sociedade. Só que esse aceito pela sociedade, né, é uma sociedade egoísta, materialista, né? Mas eles são legal, é um oba-oba. Legal, dizem que são amigos. Será que são realmente amigos? No momento de realmente de dificuldade ali extremo, tu estiver precisando, uma necessidade, será que eles vão te socorrer? Vão ter um pensamento cristão de amar o próximo? Né? Porque se nós formos rejeitados pela maioria, mas com certeza se algum daqueles estiver caído, precisar, a gente tem que ir lá fazer os nossos esforços, fazer a nossa parte. Como cristão ir lá, mesmo que ele nos odeie, né? Aquele vizinho, alguém que não gosta, não vai com a nossa cara, mas se ele precisar, a gente tem que estar pronto para ir ali, socorrer, estender a mão. Porque esse é o verdadeiro cristão, né? É isso aí. Então vamos para o 49. Ver se vai melhorar um pouquinho. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel,
está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Então, que aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, que aquele que estiver no alto do telhado não desça para levar qualquer coisa na sua casa, e aquele que estiver no campo não volte para apanhar as suas roupas. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pede a Deus que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Mateus capítulo 24, versículo de 15 a 22. Então esse aqui é mais um sermão profético de Jesus, né? Dando uma profecia. Então aqui ele está falando das coisas que a gente viu antes ali, dos rumores de guerra, das catástrofes. E se acontecer isso? Se nós estivermos no meio de uma catástrofe, uma guerra, alguma coisa assim, eles ali. Então aqui ele diz, quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Então que aquele que estão na Judeia fujam para as montanhas, né? Então Jesus está dizendo, aqui é tudo símbolos, né? Então o que representa montanhas? Lugares altos, né? Então, ou seja, lugares altos, nós devemos elevar sempre o pensamento a Deus, né? Está sempre acima das dificuldades, né? Porque ele diz, se elevar, né? Fujam para as montanhas, que aquele que estiver no alto do telhado, está no alto, se eu elevei meu patamar vibratório, né? Elevei o pensamento, eu não devo baixar minha vibração depois que eu elevei, né? Porque depois que tu estiver no alto do telhado, não desça para levar qualquer coisa da sua casa, viu? Então quando tu tá bem, tá tranquilo, tá superando as dificuldades, não volta atrás com as dificuldades, deixa. O que passou, passou. Não adianta chorar a morte da bezerra, como se diz, né? Aconteceu, destruiu toda a minha casa, aconteceu isso, aquilo, aconteceu o que tinha que acontecer, agora não adianta voltar atrás, entendeu? Ou tu realmente entende o que está acontecendo, tu tem fé em Deus, ou tu não entende. Então tudo que acontece nas nossas vidas, as dificuldades, as catástrofes em todos os sentidos, são tudo para que a gente aprenda com isso, né? Que Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele é justo para nós. Ele vai nos dar aquilo conforme aquilo que a gente deve passar, né? Então é o entendimento, a gente está sempre elevando o pensamento acima dessas coisas que acontecem, né? Tendo essa certeza, não voltar atrás, né? E aquele que estiver no campo, não volte também para apanhar as suas roupas, né? Então ele está ali tendo a sua reencarnação, trabalhando no bem, né? É botar as mãos na charrua, também como se diz, sem olhar para trás, né? Seguir com Cristo sem pensar, mas eu matei, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso já passou, isso é coisa do passado. Nós podemos nos tornar novos homens daqui para diante, né? A gente aceitando a proposta do Cristo, nós vamos viver daqui para frente. O que passou, passou. É passado, né? Até tem nos dito popular, quem vive de passado é defunto, né? A gente tem que viver aqui o presente, o aqui e agora, com vistas para o futuro, de uma vida melhor. É isso que a gente tem que ter vistas. Eu conhecia quem vive de passado é museu. Museu? E museu também, né? Museu também, não tem os defuntos lá também? Os museus lá. E aqui então diz, mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias.
que é símbolo também, né? As mulheres, então quer dizer que as mulheres não vão poder ficar grávidas mais, né? Não vão poder amamentar, né? Isso aqui tudo não é nesse sentido, é a simbologia, né? Na verdade, coitada dela se ela tiver filho, eu acho, porque daí vai sofrer bastante o filho. Porque o que representa a gravidez? A mulher que está para dar à luz, não é? E aí ela sente todas aquelas dores, aquelas dificuldades, tá passando é um símbolo, né? Tá passando por aquelas dificuldades, turbulência, né? Mas depois daquele sofrimento vem a luz, né? Vem a luz. Então daí aquela gritaria, aquela dor que muitos sofrem na hora do parto, né? Aí deu a luz, aquilo daí ela fica feliz, contente, recebe o seu filho nos braços ali, não é? Aí passa aquela dor, aquele sofrimento. É isso que ele quer dizer, mais ou menos, né? O que mais que ele diz aqui? Das grávidas. E depois, pedi a Deus que a vossa fuga não ocorra durante o inverno. Como pedir a Deus que a nossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual, tá? Então aqui a gente não tem como saber. Eu pedi a Deus que a nossa fuga não ocorra, ou seja, durante o inverno, nem no sábado. Tem como a gente prever uma coisa assim, né? Não tem como a gente saber. Isso aqui é uma questão assim, não tem como tu saber quando que vai acontecer, né? Se vai ser no inverno, se vai ser no verão, porque o inverno são dias de quê? De dificuldades, né? São dias, tem lugares que o inverno é muito rigoroso, né? Então, E o verão também. são dias cruéis, né? Então aqui ele diz o inverno, mas pode ser conforme cada país tem o seu momento crítico, né? Que nem para nós aqui, como ela diz, o verão também é crítico, né? No inverno também, aqueles inverno muito rigoroso. Tem países que o inverno é abaixo de zero, né? 20 graus aí abaixo de zero na Europa e outros lugares, imagina. Então tem como prever quando vai acontecer as coisas? Não tem como a gente saber o amanhã, né? Não tem como a gente saber se vai ser num sábado, se vai ser num domingo, né? Vamos ver aqui. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, viu? Se esses dias forem abreviados, nenhum homem se salvaria. Então, se acontecesse assim, né? Jesus nos ensinar, né? Nos prever das dificuldades, né? Ia ser complicado. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos, aí, ó. E quem é que são os eleitos? Quem segue o mandamento dele. E como é que nós vamos saber? Será que nós somos eleitos? Não, acho que ainda não. Porque isso aí é uma questão para nós saber. Como é que nós vamos saber se nós somos eleitos? Que vai ser abreviado para os eleitos. Então ele está dizendo aqui que as dificuldades para quem é os eleitos vai ser, né, vai ser abreviado. Mas como é que nós vamos saber isso aí? De repente tu não está te esforçando, praticando as virtudes, fazendo os esforços? Como é que tu vai saber daí? Tu tem certeza? Tu sabe que tu é um eleito? Não, só sabe que isso não se esforça agora. Se E é como é que nós vamos ter a prova daí de que nós vamos realmente a gente é os eleitos? Como é que nós vamos comprovar isso? Porque alguém é eleito. Mas como é que vai saber se é o eleito? A gente não pode ser... A gente tem que ter humildade. Não pode dizer assim, batendo no peito, eu sou o eleito. Ele não está sendo humilde, né? Ele não tem que se vangloriar, querer bater no peito, coisa que ele não sabe, né? De repente muitos dizem que são eleitos, né? Mas na realidade não são, podem não ser, é só de boca, né? E como é que nós vamos saber? Daí, no dia da desencarnação. Eu ia dizer, quando morrer só.
Porque no dia da desencarnação cai as máscaras, tudo vem tudo à tona. Se a gente praticou boas obras, vai ter o resultado, né? A cada um segundo as suas obras. Aí que nós vamos saber se nós somos eleitos ou não. Que daí se tu desencarnar, né? Se tu desencarnar e for lá pros se tu for desencarnar e for lá pros umbral lá da vida lá, então tu não foi o eleito, né? Porque aquele que foi eleito ele não vai precisar passar pelo umbral. Então, Só se for o Divaldo. então a gente sabe que é poucos eleitos, né? Divaldo, Chico. Muito poucos, né? Chico foi cobrar. Não? Não sei, não falou nada. Não tem notícias disso. Acho que não, né? Dizem que ele foi Emmanuel, né? Um monte Foi bem de... recebido. É. Tá? Acho que não, ele dizia que ia Então- só pra ser humilde, né? Então ele e o Divaldo são eleitos. Eu acho. Mas se eles não são, eu não sei quem é. Então. A gente vê pelas obras, né? Quando Jesus diz reconhece a obra pelo fruto, né? Reconhece a árvore pelo fruto, né? Quais são as árvores do Divaldo, né? Tá produzindo muitos frutos, né? Tá fazendo um bom trabalho, né? Nós não temos árvore. Até o Haroldo, esses dias eu escutei o Haroldo falando. O Haroldo falando esses dias. O Chico perguntou pro Emmanuel. O Chico perguntou pro Emmanuel, né? Emmanuel, 60 anos de mediunidade com Jesus, o que representa isso para Jesus? Aí Emmanuel diz: representa 6 segundos. Já pensou? Tu viu que eu disse? 60 anos de mediunidade, olha só como Jesus. Não, ostensiva. Não, ostensiva qualquer um pode ter. Mas com Jesus, que é a diferença, né? Que ele sabe que ele trabalhou fiel, né? Mas é disso que eu tô falando. 60 anos ininterruptos. Isso na época que ele tinha. Ele fez bem mais de 60 anos, né? De mediunidade com Jesus. Ele começou com 18, né? Ali a trabalhar, que Emmanuel se apresentou para ele. Ele desencarnou com 92 anos, né? Então deu quantos anos de trabalho? 80 anos, hein? Mais ou menos. Aí quando ele fechou 60 anos, ele perguntou: 60 anos, o que representa? 6 segundos. Já pensou? Que alegria, não? Que alegria. Então a gente tem que ver que a gente tem que... Aí muitos dizem assim: mas eu faço e aconteça, eu faço isso, faço aquilo, né? Assim como. Então acha que fez muito, né? Mas tem que trabalhar, continuar trabalhando, que bom, e que continue fazendo mais, né? Isso é importante. E desde que faça com humildade, né? Que não fica se vangloriando, né? Isso também é isso, né? Então vamos para os 50. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos. E eles verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos e farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão os seus eleitos dos 4 cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até a outra. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando vides todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, como se já estivesse à porta. Digo-vos em verdade, que esta raça não passará, sem que todas essas coisas tenham se cumprido. Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 34. Aqui são símbolos aqui, né? Novamente.
ele dá uma comparação com a figueira, né? Comparação tirada da figueira, quando seus ramos já estão tenros e dão folhas. Então muitos dizem aqui dessa passagem, né, que o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu como grande majestade. Então tem muitos irmãos de outras religiões que estão esperando por causa dessa passagem, né? Estão esperando Jesus vir numa nuvem, né? Todo, né? E aí vai fazer escolha dos seus eleitos, aquela coisa toda. A minha igreja, quem é da minha igreja são os eleitos, né? Jesus vai salvar, vai levar junto com ele. Tem muitos que dizem assim, né? Só quem é da minha religião vai ser salvo, né? Então a gente tem muito que aprender, né? E na doutrina espírita a gente estuda muito, bastante, para não ficar nessa ignorância de achar que, né, seria muito fácil, né? Basta eu ser da religião X, ter aqueles compromissos com a igreja, lá o dia que Jesus vem eu estou salvo já, né? Que eles estão esperando, né? Muitos até colocam nos postos, Jesus voltará, né? Breve voltará, estão esperando, né? Muitas religiões estão esperando o Cristo que vai ressuscitar os mortos, né? Eles vão se levantar dos caixões, todos lá deformados, do jeito que estão lá. Vão se levantar e ele vai levar junto, né? Então veja a diferença, né? A diferença do entendimento das coisas, né? Cada religião vai ter o seu entendimento das coisas, né? E vai se, na verdade, às vezes cada um vai querer puxar para o seu lado, né? Sempre vai querer defender, não, a minha religião, o meu lado está certo, né? Então a gente deve ter olhos de ver. Eu já gosto, por exemplo, eu gosto até, eu falo mal até do movimento espírita, né? Que tem as coisas que tem muita coisa que é errada. Porque o movimento é feito por pessoas, a gente sabe que tem coisas erradas, né? Não devia falar mal de ninguém. Me expressei mal, não é no sentido de falar mal. Eu digo assim, de falar as coisas que estão equivocadas, muitas coisas que são erradas ainda, né? A gente procura falar, né, dentro da casa espírita, as casas espíritas também ninguém é perfeito, né? Mas só a doutrina e só o movimento espírita é que está correto e as outras religiões não estão. Tem muitos que pensam assim também, né? Puxa para o seu lado, é nesse sentido. Então eu já procuro falar, mas as casas espíritas também o movimento espírita é feito por pessoas, tem lá os seus defeitos que são realizados por homens imperfeitos. Aí tem muitas coisas equivocadas ali, né? Muitos erros ali a serem melhorados. Então, ou seja, todos os lugares realizados por pessoas tem os erros, né? Tem as coisas, as dificuldades. Agora a doutrina espírita, se a doutrina espírita a gente estuda que ela é intocável, né? Que é a terceira revelação que vem revelar aquilo que Jesus disse, não foi compreendido, né? Isso sim, isso não tem como ser atacado, como ter erros, né? Não tem como deturpar, né? Faltou uma parte ali. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu no tempo de Noé. Porque, como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam os seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não souberam do momento do dilúvio, senão quando estes sobreveio e arrebatou a todos. Assim também será o advento do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 39. Então aqui o que aconteceu lá? A gente estudou já em Gênesis ali de Moisés, que a gente está estudando na quinta, sobre Noé, né? A gente entendeu bem, né? Que aquilo ali tudo é simbólico também, né? Aquela arca ali que deu uma enchente, ele fez uma arca para sobreviver ele e a família, né? Aquilo ali é só em conto de desenho, né? O que aconteceu foi feita uma renovação daqueles homens, né? Como vai acontecer com nós, né? Está acontecendo essa renovação, né? Aqueles que não estão seguindo os preceitos de Jesus, que muitos estão no mal deliberado, como diz aqui, vivendo só as coisas do mundo, bebendo, né?
fazendo um monte de coisa errada, esses aí vão, né, vão ser renovados, vão ser tirados daqui, né? Assim como aconteceu na época de Noé, né? Aconteceu que muitos foram arrebatados, como se diz, muitos foram, né, aconteceu vamos dizer assim, essa renovação, aconteceu uma catástrofe ali naquela região ali que renovou aquelas pessoas ali que estavam vivendo uma vida de iniquidades, né? Não estavam querendo saber de Deus e nada. Assim como os dias de hoje. Por que acontecem essas renovações nos dias de hoje, né? Deu um tsunami lá em tal lugar, matou milhares de pessoas. Então a gente já sabe, né, que aquilo ali foi uma coisa já, né, que já foi prevista, né, para acontecer. Foi reunida aqueles tipos de pessoa que tinha que sair daqui, já foram, né, tiradas daqui do nosso planeta, né? Foi um desencarne coletivo, né, que muitos estão ali cometendo iniquidades, então acontece esse desencarne coletivo aí, e é feita então uma limpeza, uma renovação, né? Então esse dilúvio a gente entendeu como foi feita uma limpeza, né? E todos nós vamos ter que passar por essa renovação, né? Por essa limpeza aí, né? Limpeza, assim, nós vamos ter que renovar, nós vamos ter que deixar o homem velho para nos tornar novos homens, né? E ser salvos como Noé, né? E sua família, porque Noé foi um homem bom. E nós também somos convidados a sermos bons, né? Então é isso que quer dizer essa renovação. Que a gente estudou lá sobre Noé. Então vamos ali para o 51. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Aqui novamente ele diz, não tem, quando é que a gente vai saber o dia e a hora que vai acontecer alguma coisa? Ninguém sabe. Nem os anjos, que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Somente Deus sabe o momento exato que deve acontecer. Essas catástrofes, essas coisas, vai acontecer alguma, né, vai um desencarne coletivo, aí a gente não sabe, né, a hora do nosso desencarne, o nosso próprio desencarne, a gente não sabe o dia. Imagina, se até será que seria bom se nós soubéssemos o dia que a gente fosse desencarnar? Nada. Imagina, ninguém ia querer saber, tu vai desencarnar aí daqui a 10 dias. Às vezes tem médicos que dão essa notícia triste para alguém, né? Eles, infelizmente tá com essa doença, tu vai viver, tu tem só mais um ano aí ou menos. Já pensou? Aí esse aí mais ou menos já sabe. Mas assim, aquele que está vivendo não tem uma notícia por um médico, né? Como é que tu vai saber quando é que tu vai, o dia, né? Não tem como saber. Só Deus sabe. E os médicos também podem dar uma previsão, né, daquilo que está acontecendo. Essa doença aí mais ou menos mata em tanto tempo. Então tu tem X de vida. Mas aí não tem como dizer uma data precisa. Vai ser dia 1º de janeiro, né, na hora tal. Ele vai dizer mais ou menos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não tem. Os médicos às vezes eles dizem assim, tu vai desencarnar daqui a 1 ano. E o cara se melhora e pratica o bem, aquela coisa toda. Passou 1 ano ali, Deus dá uma sobrevida ali para ele ali, né, e ele continua, vive mais outro. Não pode? O Divaldo é um mesmo, né? Assim como tem uns que dá essa notícia e se atira, só espera morrer. Exato. Morre antes. Se larga ali, né, nas cordas, ali, já vou morrer mesmo, então. Aí sai fazendo tudo quanto é bobagem, daí morre até antes. Aconteceu com o Chico já de ele ter que dizer, ele iria desencarnar e aí recebeu uma sobrevida ali, né, mais uns anos. O Divaldo já é moratória que chama, né? O Divaldo já recebeu várias moratórias. Já era para ele ter desencarnado. Não, vai ficar mais um pouco, porque enquanto a pessoa está sendo muito útil, está fazendo bem, eles vão fazendo de tudo para que a pessoa continue ali. Ela está sendo útil. Eu sempre disse, né? A Fábio é prova disso. Então vai sendo útil, vai continuar ali, eles vão
Né? Então vamos por 52. Em verdade vos digo, vós chorareis e gemereis, e o mundo rejubilará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está com dor porque é chegada a sua hora. Mas depois que deu à luz a um filho, não se lembra mais de todos os seus males, pela alegria de haver colocado um homem no mundo. É assim que estáis agora na tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se rejubilará, e ninguém arrebatará a vossa alegria. João, capítulo 16, versículos de 20 a 22. Então aqui ele diz que, né, vai ter choros, ó. Vão gemer, vão chorar, mas o mundo se rejubilará. Estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui ele explica da mulher. A mulher, quando dá à luz, está com dor, daí passa por todo aquele sofrimento, porque é chegada a sua hora. Mas depois que deu à luz a um filho, não se lembra mais de todo aquele mal que aconteceu, né? Aquelas dores, tudo passa com a vinda do filho. Então aqui ele explica aqui, em João. E é assim que estáis agora na tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se rejubilará, e ninguém arrebatará a vossa alegria. Então nós vamos passar por dificuldades, tudo, mas a gente tem que ter essa certeza, essa fé, praticando bem, que depois tudo isso a gente vai olhar para trás, a gente passou por muito sofrimento, mas aquilo a gente nem vai se lembrar mais daquela dor, daquele sofrimento, porque já vai estar renovado, ele fez os esforços, né? E vale a pena se esforçar no bem, né? Vale a pena, porque daí depois nós vamos ter o mérito, a alegria, como diz aqui, né? Então vamos para o 53. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. E é então que o fim chegará. Mateus capítulo 24, versículos de 11 a 14. Aqui uma coisa que muita gente vê que já está acontecendo também, que é essa vinda desses falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, então ele já preveu isso, que seduzirão muitas pessoas. E hoje a gente já vê isso, basta ter olhos de ver, né? A gente vê aquelas multidões, às vezes em assembleias ali, muitas vezes está ali um falso profeta que está enganando, está seduzindo a muitos. Muitos ali é como se fosse uma indústria, está ali escrito como se fosse igreja, né? E chamam as pessoas e tudo, mas estão seduzindo, na verdade, para obter lucros. Então aquilo na verdade é como se fosse uma empresa, aquilo está obtendo lucros das pessoas. Então está seduzindo, está enganando para tirar vantagem. Então muitos tiram vantagem das dificuldades das pessoas, né, da fragilidade das pessoas nesses momentos difíceis que muitos vão enfrentar da vida. Eles pegam ali, enganam essas pessoas, né, e aí então essa pessoa, muitos deles caem, porque a gente sabe que existem os enganadores, mas existe aqueles que também aqueles que se deixam enganar pelos enganadores. Então a gente deve ter olhos de ver. A gente vê nitidamente assim coisas absurdas que acontecem. Eu já conversei até com colegas assim que participam assim
não vou denominar nada, não está aqui para dizer nomes, né, mas participa de uma assembleia, né, que a gente vê coisas absurdas e ele acha que está tudo certo, está tudo correto, que é aquilo ali que é a salvação, para ele é o certo, né? Então ele chega ao ponto de seduzir as pessoas que fica tipo como se fosse uma obsessão coletiva. As pessoas ficam tudo cegas. E o que acontece com o cego conduzindo outro cego? Ambos cairão no buraco, que a gente já estudou. O próprio Cristo diz. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Porque o cego vai conduzir cego, vai cair no buraco. Esse é o destino deles, né? E eles se deixam se enganar. O que mais que ele diz aqui? Os falsos profetas, né? E porque a iniquidade abundará a caridade, ó, e muitos esfriarão. Então a gente vê assim que a caridade nos dias de hoje, ela está assim, a gente vê que é uma coisa rara. É uma joia rara a caridade entre as pessoas. E isso vai acontecendo um resfriamento dessa caridade entre as pessoas, por causa da iniquidade, como diz aqui. As pessoas vão vivendo tanto o seu mundo orgulhoso, egoísta. O egoísta é aquele que pensa só nele. Então ele pensando só nele, ele não quer saber do outro que se dane. E aí então acontece, vivendo o mundo e pensando somente nele, ele vai vivendo essa vida de iniquidade e a caridade vai esfriando entre os povos, entre as pessoas. Cada um vai viver cada um por si ali, né? E aí então essa caridade vai deixando por fazer, vai se esfriando, e a gente vê que isso acontece bastante, que está acontecendo também. Que ele, uma coisa que ele já preveu. E aí ele diz aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ou seja, não interessa, o outro não quer fazer o bem, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ah, mas o fulano é presidente da casa espírita, ele é isso, é aquilo, e não está fazendo coisa errada, o problema é dele. Nós temos que fazer a nossa parte que nos cabe. Quando Pedro questionou Jesus ali sobre João, né? E aquele ali, né, preocupado com João, quem é que ia ser que ia ficar junto com Jesus, que ia ser o futuro do João, ele estava preocupado, ele estava se preocupando com o João. E que Jesus tinha dito que Pedro tinha aquela tarefa, que era a rocha e tudo mais, né? E aí ele perguntou, e aquele ali, o João, o que vai ser dele? Aí o Cristo diz, segue-me tu, faz tu a tua parte. Ele disse isso para ele. Que te importa a ti o outro? Ele diz, segue-me tu, faz tu a tua parte. Então isso a gente deve ter esse pensamento. Ah, mas o outro não faz isso, não faz aquilo. O cara é dirigente, faz esse tipo de coisa. O problema é dele. O que Jesus disse para o Pedro? O que te importa a ti o outro? Faz tu a tua parte, né? E muitos infelizmente ficam vendo os outros, o que os outros estão fazendo, e deixa de olhar os seus defeitos, seus erros. Infelizmente muitos fazem isso. Ah, mas o fulano é isso, é aquilo. Tá, mas tu está cuidando de ti, né? Faz tu, segue tu, Cristo, faz tu a tua parte. Entendeu? Isso é muito forte, eu gosto muito disso. O que mais que ele diz aqui? E este evangelho do reino será pregado em toda a terra. Então, ou seja, todos vão conhecer o evangelho, para servir de testemunho a todas as nações. E é então que o fim chegará. Então, um dia todos vão ter um entendimento, né? Então, quando todo mundo aprender os ensinamentos de Jesus, né? Então, daí com certeza todos já vão estar vivendo uma vida de... Naquele final chegou, né? O final das dificuldades, daquele mundo que nós vivíamos, daqui a 10 mil das iniquidades, aquilo ficou tudo para trás. Todos vão se tornar, né? Todos vão se tornar novos homens em Cristo. Todos um dia vão. Esse é o objetivo. E aí então vai ser Então o fim vai chegar para aquele homem velho, né? E vai se tornar um novo homem ali para Cristo, vai viver uma verdadeira vida. Então vamos para o 54.
Esse quadro do final dos tempos é evidente, alegórico, como a maioria dos que Jesus apresentava. As imagens que ele contém, pelo seu vigor, são de natureza a impressionar as inteligências ainda rudes, para trocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis. Eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem fortes. Jesus se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de captar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração era preciso falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pela força da linguagem. Por uma consequência natural daquela disposição de espírito, o poder supremo só podia, segundo a crença de então, manifestar-se através dos fatos extraordinários sobrenaturais. Quanto mais impossíveis os fatos, mais eles eram aceitos como prováveis. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som das trombetas, ele parecia muito mais imponente do que um ser investido apenas de poder moral. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar a sua nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo, o humilde filho do carpinteiro. Sem autoridade material, tratava de louco por uns e de cúmplice de Satã por outros. Eles não podiam compreender um rei sem asilo e cujo reino não era deste mundo. No entanto, esse pobre proletário da Judéia tornou-se o maior entre os grandes. Ele conquistou a sua soberania, para a sua soberania, mais reinos do que os mais poderosos potentados apenas com a sua palavra e alguns miseráveis pescadores. Revolucionou o mundo e é a ele que os judeus deverão a sua reabilitação. Então, aqui o que a gente tinha comentado, né, que nos dias de hoje, então os judeus, por que os judeus batiam de frente com Jesus, não aceitavam? Como é que eles iam admitir um carpinteiro, nascido numa manjedoura humilde entre os animais, né, tendo ali os seus discípulos pescadores humildes ali, não sabiam ler, muitos deles, né? Como é que eles vão aceitar isso, um Cristo desse? Então eles esperavam um grande rei que eles estavam esperando, e estão esperando até hoje os judeus, esse rei que vai, né, vai vir como uma grande majestade, né, pintada de ouro, aquela coisa toda, porque eles estavam esperando um grande mestre porque naquela época quem é que tinha autoridade maior? Era Roma, era eles que tinham autoridade, inclusive sobre os judeus. E aí então eles esperavam esse grande rei aí que viesse, para que então eles pudessem ter o poder na terra. É que daí ele ia assumir o trono, daí no caso Roma ia ficar abaixo deles, os romanos, eles iam ser a autoridade máxima. É isso que eles estavam esperando. Mas daí então eles ficaram esperando, né? Aí veio aquele humilde carpinteiro, pobrezinho de Nazaré, né? Ele depois pegou como discípulos ali pescadores humildes, né, para dar continuidade ao seu trabalho. Não tinha nenhum doutor, ninguém importante, ali era tudo pobre, ali tudo humildes, né, pessoas simples. Então aqui Jesus dá um grande exemplo para nós, né? Que a gente não precisa esperar de grandes doutores, tem que fazer grandes trabalhos, não, porque tem que ter doutores, tem que ter pessoas importantes. Não precisa. Basta querer, ter a boa vontade e todos podem fazer um bom trabalho, né? O Cristo deu um exemplo, que ele pegou os mais ali, né, os pescadores humildes, para dar exemplo. Esses são os escolhidos
e deram continuidade ao trabalho de Jesus, né? Ele não escolheu nenhum doutor. Pessoal, vou escolher dos doutores porque eles têm mais conhecimento, são doutores da lei, né? Então vou escolher eles, né? Sacerdotes ali, para dar continuidade, né? Que Jesus, ele não escolhe aqueles que são arrogantes, orgulhosos, invejosos, gananciosos. Ele sempre vai ter no seu time pessoas que se esforçam na humildade, na simplicidade. É esses que vão estar no time dele, né? Porque ele estava escolhendo um time, né? Ó, tu vem pro meu time, tu escolheu só os perrapados, né? Ele não escolheu importantes ali, né? Então a gente, qualquer um pode fazer um bom trabalho, basta querer, né? E tem vários que se acham doutores da lei. Se acham donos, né? Importantes donos, né? Doutores da lei. Eu sou o braço direito de Jesus. Eu sou, né? Sempre disse. Então vamos para o 55. Deve-se observar que entre os antigos, os tremores da terra e o obscurecimento do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Nós os encontramos na morte de Jesus, na de César e em uma infinidade de circunstâncias da história do paganismo. Se esses fenômenos tivessem ocorrido tão frequentemente como se relata, parece impossível que os homens não tivessem conservado a lembrança deles pela tradição. Acresça-se aqui as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras, mais esclarecidas, que isso se trata de uma ficção, uma vez que se sabe agora que as estrelas não podem cair. Então aqui ele dá uma explicação aquela ali quando ele fala, né, que o sol vai se escurecer. Então ali Kardec diz: o obscurecimento do sol é um símbolo, ó, obrigatório de todos os acontecimentos, de todos os presságios sinistros, ó. Então eram símbolos, ó, viu? Ou seja, então escureceu o sol quando eles disseram, quando Jesus estava no Calvário, é porque era uma situação sinistra que estava acontecendo. Imagino que cair as estrelas pode ser os meteoros. E outra coisa, por exemplo, assim, sei lá, aconteceu um desencarne, morreu minha mãe, alguém assim, aconteceu um desencarne na família, escureceu o sol, aconteceu uma coisa sinistra na minha família. Então era um símbolo que eles usavam então, para aquela época. Interessante, né? Que até isso aqui eu não conhecia, esse obscurecimento aqui. Minha guria que ela dizia, é a treva. Eram uns símbolos, ó. Lembra? E encontraram na morte de Jesus e na de César, ó, esses fenômenos. E aqui outra coisa que ele fala também é a parte que ele fala: acresça-se aqui as estrelas que caem do céu. Então ele fala do escurecimento, falando aquelas passagens que a gente não explicou, e aqui foi importante que ele explica. E aqui ele fala também: obscureceu o sol e as estrelas caem, né? Então aqui diz: como para testemunhar as gerações futuras, ó, mais esclarecidas. Olha só. Então que Jesus preveu que ia acontecer coisas, né, dificuldades, mas então que essas estrelas que caem são o que? São essas reencarnações de espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. Não está acontecendo? A gente, espírita que estuda já sabe. A guria de 16 anos lá, que é ativista em defesa dos animais, não foi lá, né? Sentou com os grandão lá para falar com eles sobre isso. Ela tem 16 anos e ela conseguiu isso. Tem muitos casos aí, crianças já pequenas que tocam piano, assim, de... É que não é muito Não, divulgado, nós né? estamos falando de pessoas que estão em atividade. Ela tem 16 anos e ela luta por isso.
E ela conseguiu ser ouvida pelos grandões, entendeu? Ela foi lá para os Estados Unidos, sentou com eles lá. Tipo, ela conseguiu virar uma voz ativa do movimento em defesa do planeta. Então são muitos dessas estrelas, né? Que vêm aqui para fazer um trabalho no bem aqui. E tem muitos, e às vezes eles abafam, né? Tem muitos anônimos por aí que a gente não sabe. São estrelas que estão se esforçando, estão fazendo bem. Nem que for ali dentro da família, ali, mas é uma estrela que caiu ali que está fazendo bem. Até um livro aquele de Francisco, que a gente está lendo por Miramês, né? Diz, cai uma estrela do céu que Jesus enviou, que era Francisco ali, ó. Já está dizendo, não são essas estrelas, está explicando uma chave. Então Francisco era uma estrela que o Cristo enviou. E assim tem muitas estrelas que o Cristo está enviando, né? Até o próprio livro, aquele Transição Planetária do Divaldo, muitos espíritos lá do planeta de Alcione, muito mais evoluídos, estão reencarnando em massa, né? Desde já faz tempo que estão reencarnando aqui. E muitos daqueles espíritos, Sócrates, Platão, aqueles grandes espíritos ali, estão tudo reencarnando. O próprio Pai Francisco está reencarnando, né? Não, a gente não sei se ele já reencarnou ou não, mas né, está para reencarnar ou já reencarnou em algum lugar. Então esses grandes espíritos estão retornando novamente nesse período de transição planetária, né? Então para que haja essa mudança na sociedade, né? Para que esse exemplo dessas estrelas dê exemplo para os outros. Ó, o caminho é esse aqui, né? Então agora a gente já está, então, nosso horário nos convida, e a gente então para aqui no item 56. Aí agora tu não tem caneta, né? Vou ter que anotar depois. 56. Depois eu anoto aqui. 56. Esse capítulo aqui, do capítulo 17, ele é bem longo. A gente já fez, eu acho, umas 3 já, né? Eu acho que, acredito que na outra terça-feira a gente conclui esse capítulo 17, aí vai pro último capítulo. 56? Item 50, capítulo 17, item 56. Capítulo 17. O que esse troço escreveu aqui? Página 288. A página, para nós saber, né? Que ali a página é diferente pelo PDF. Então, gente amada, a gente agradece muito a presença de todos aí, né? Aqui um abraço à nossa irmã Maria Aparecida, um grande abraço. A irmã Marilene, a Rosângela Alves, a nossa irmã Dalva, o Denis Henrique. O Denis, ele estava sumido, agora apareceu. Então sintam-se todos abraçados, tá, gente? A gente agradece a participação de todos. E agora a gente convida a todos, então vamos fazer nossa prece de encerramento. E vamos então agradecer, somente agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, discutindo os assuntos da doutrina espírita, aprendendo um pouco mais os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, e que possamos sair daqui mais esclarecidos e tendo a certeza de que, através dos nossos esforços no bem, na prática das virtudes, que com certeza nós vamos nos tornar mais felizes, mais alegres, passando por todas essas dificuldades, e que possamos perseverar até o fim, tendo fé no nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, pela nossa família que nos inspirou nessa noite, e que abençoe e ilumine a todos aqueles que nos acompanharam. E assim, Senhor, damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.